Olá, tudo bem com você? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast No Alvo. Hoje a gente vai trazer um tema muito importante, nós vamos falar sobre família, sobre os relacionamentos que envolvem a família. E eu queria, antes da gente começar, já agradecer todas as pessoas, as empresas que tornam esse podcast possível de acontecer. Então, eu queria agradecer a Matoso Turismo, na pessoa da Elisângela, e o Com Mineração, Uzi Metal, Coisas da Cidinha, esses patrocinadores que estão sempre aqui conosco. E nesse podcast, de maneira muito especial, eu queria já agradecer à Livraria João Paulo II, na pessoa da Regina, do Carlos, da Luísa, que nos deram esse brinde para ser sorteado, né? Nesse podcast, você vai ficando com a gente. Ao longo do podcast, eu vou anunciar como que você vai fazer para poder ganhar no sorteio esse livro que está tão em alta aí, Café com Deus Pai. Está todo mundo fazendo uso desse livro para ajudar no momento de reflexão, de meditação. E também dizer a vocês que participaram do último podcast com a Nayana, que hoje a gente vai sortear para as pessoas que participaram essa agenda da comunidade, né? Então, muito obrigada a vocês que participaram. E quem está aqui hoje falando comigo, né, conversando sobre esse tema importante, é o Rodrigo. Seja bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado, Jordana. É uma alegria, né, de fato, estar aqui hoje, né, nesse programa assim que a gente vê como está crescendo, repercutindo na vida das pessoas. Que bom. E por isso é gostoso estar aqui, Que para a gente poder conversar um pouquinho. Rodrigo, nós fomos vizinhos, né? Enquanto você era solteira, ainda sou vizinha lá dos seus pais, né? Tivemos ali uma vida na igreja, meus pais muito amigos dos seus, então é uma alegria para mim poder te receber aqui hoje nessa condição de terapeuta, né? Então se apresenta um pouquinho para quem não te conhece. É bom que a gente já se sente em casa antes de estar aqui, né? É muito bom. Então, hoje estou com 42 anos, né, Jordana? Enquanto menino ali, a gente não imaginava onde que a gente iria, onde a gente chegaria e onde a gente queria chegar. Mas o mais importante é que o Senhor tem conduzido nossas vidas. Alguns conhecem a minha história. Eu tive uma experiência, né, como religioso da Toca de Assis durante cerca de 9 anos. Né? Bastante tempo, né? Um tempo assim, considerável, podemos dizer assim. E dentro, né, dessa vida religiosa ali, cuidando dos moradores de rua, vivendo essa experiência, né, com Deus, o Santíssimo Sacramento, aquele incômodo, né, assim, vamos construir família, aquele desejo de casar e aquela vocação mesmo, né? E foi aí que veio o discernimento. Aí casei com uma pessoa maravilhosa que se chama Aline. E temos, por enquanto, 3 filhos maravilhosos. Que bênção. O Gabriel, o Miguel e o Antônio. Né? Então, aí, depois já tinha o quê? Uns 25 anos, mais ou menos, aí, que eu decidi a minha vocação. É porque pegou uma fase muito importante da vida, esses 9 anos, né? Você entrou com quantos anos? Eu tinha 16 para 17, eu fui mesmo para a primeira missão, podemos dizer assim, antes dos 18 anos. Então, para quem não viveu uma vida religiosa, você estava justamente naquela fase onde a gente define, né? Qual carreira seguir, o que fazer, né? Então, te pegou nessa época aí, dessa juventude. Esses dias me perguntaram qual decisão mais difícil você tomou na sua vida. E eu não titubeei em responder que foi essa decisão de você sair de uma vida religiosa que estava ali quase consolidada para você viver uma vida totalmente diferente, uma realidade totalmente diferente, assumir um compromisso também extremamente importante na sociedade. Então, assim, foi a decisão mais difícil que eu tomei, mas foi a mais acertada. E, de certa forma, você passeou pelos 2 mundos, né? Você passeou pelo mundo religioso, dessa entrega total, desse celibatário, e aí depois você vem para a vida matrimonial. Então, de certa forma, você conhece um pouco sobre os 2 mundos, né? Exatamente. E aí, Jordana, que veio que você perguntou sobre a questão hoje, da minha profissão. Hoje eu sou enfermeiro, né? Sou graduado em enfermagem e também sou terapeuta, né?
E é uma alegria, assim, porque uma coisa casa com a outra também, né? E ser terapeuta nasceu depois de uma experiência muito profunda dentro do nosso casamento, esse desejo de querer ajudar outras pessoas a também viver essa alegria, o caminho que a gente acredita que é a via da santidade. E passa assim, né? Tanto uma profissão quanto a outra, passa pelo cuidar do outro, né? Exatamente. Tanto o fisioterapeuta quanto o terapeuta, o enfermeiro, desculpa, tanto o enfermeiro quanto o terapeuta cuidam do outro, né? Estão ali à disposição do outro. Eu falo assim, a gente, dentro da enfermagem, a gente cuida, às vezes, mais daquilo que é matéria, né, do corpo ali, mas a gente nunca pode esquecer que aquela pessoa que está ali enferma, ela tem uma alma. Sim. Da mesma forma, aquele paciente que senta na nossa frente, ele tem mais do que uma queixa. Sim. Ele também tem uma alma ali, e essa alma ela precisa ser cuidada. Então, por isso que eu falo, uma carreira, né, uma profissão caminha junto com a outra. Né? Não, e sem contar assim, quantas vezes, né, na sua vida de enfermagem, você não ouviu o outro, você não teve que dar uma palavra de conforto, né, de um conselho ali também, porque as pessoas se encontram ali fragilizadas e elas precisam também desse suporte. Acredito que nesse meio tempo, nesse caminho, você percebeu também esse chamado de terapeuta. E eu, assim, muitos pacientes que hoje me procuram também, sabe, Jordana, vêm desse atendimento primeiro ali, né, diante de uma crise de ansiedade, por exemplo, diante de um problema familiar que aquela pessoa procura, às vezes, uma unidade de saúde porque está com algum problema de cunho pessoal, mas que transfere ali para o corpo, né, pessoal, eu estou com isso, na que você vai aprofundar aquela queixa física da pessoa, ali por trás tem algo muito maior, né? Então, por isso que eu falo, ó, alguns pacientes que vêm da enfermagem, porque a gente faz aquela escuta e a pessoa fala, mas você é psicólogo? Então, daí também surge essa demanda, né? Então, casou as duas coisas, né? E aí a gente vai entrar, então, já, né, nesse tema desse podcast. Família, né? Quando eu te chamei para falar sobre esse assunto, eu já tinha te falado essa definição. Porque, para mim, eu olhar para você, não tem como eu não ver outra coisa a não ser família, né? Vocês trazem muito isso, assim, um exemplo de família. Tanto a sua família, pai, mãe, irmãos, quanto a sua família, né, com a sua esposa, com seus filhos. Vocês trazem isso na essência de vocês. E hoje o seu trabalho, né, não o trabalho da enfermagem, mas dentro da terapia, você lida exatamente com o alicerce da família, que são os casais. Como que surgiu essa vontade, assim, de trabalhar exatamente com casais? Porque como terapeuta a gente já descobriu como que isso aconteceu. Mas por que casais? Então, Jordana, dentro do meu matrimônio, né, do nosso relacionamento, teve um momento chave ali, que eu passei por um conflito pessoal no meu matrimônio. Apesar, assim, a gente sempre vê você dentro da igreja, sempre dedicado, vê sua esposa, família. Mas eu passei uma crise pessoal. Sim. Né? E essa crise pessoal, ela foi, assim, fundamental para mim poder tomar a consciência de onde eu estava traçando, né, o meu caminho. E a minha decisão de querer ajudar outros casais veio da entrega profunda, verdadeira e sincera da minha esposa. Uhum. Porque foi a partir dela, ou seja, desse amor gratuito, genuíno, sem cobrar nada, que me fez renascer de novo para dizer assim, peraí, vamos ajudar outros casais. Sabe aquele momento que o relacionamento tá, tipo assim, não tá ruim, mas sim, ele fica estagnado? Uhum. E foi a partir daí, porque ela começou a me amar de forma extraordinária, ou seja, de um amor que eu falei, eu não mereço tudo isso, né? E foi a partir daí que nós fomos renovando o nosso matrimônio, né? Foi a dedicação dela de querer falar assim, não, nós não podemos ser um casal comum, nós temos uma história de vida e nós precisamos levar esse amor que Deus nos ensinou para as pessoas. Foi aí que surgiu
esse desejo, né, de levar outras pessoas também para experimentar esse amor. E aí foram surgindo palestra para casais, foram surgindo curso de noivos, né? Vai lá falar para os noivos. E a partir daí eu falei assim, não, eles precisam de algo mais. Eles precisam sentar com a gente e escutar. Porque o tete-a-tete, né? O set terapêutico ali, ele te dá um campo enorme para poder... Porque a pessoa ali, Jordana, como você também como terapeuta, né, como psicóloga, sabe da importância que é você ajudar a pessoa a organizar a vida dela. Sim. E eu falei com a minha esposa, eu não posso ficar só para mim, ou seja, guardar só comigo aquilo que Deus tem nos ensinado. Essa experiência, né? E aí veio esse desejo profundo de... E quantas vezes, né, Jordana? Aqui você sabe, a gente atende pessoas, às vezes a gente não cobra. Sim. Porque a gente vê, assim, além... Claro que a terapia, né, que a gente está falando que a gente tem que fazer somente o social. A terapia, ela né, é uma profissão e nós precisamos elevar ela cada dia mais. Mas isso está muito mais latente dentro de mim de querer ajudar as pessoas a serem melhores, ou seja, serem casais que voltem seu olhar um para o outro e, consequentemente, para os filhos. É isso que hoje eu desejo, né? Profundamente no meu coração, levar essas pessoas que possam viver esta alegria de uma família e de um matrimônio feliz. Ou seja, então nasce ali de uma experiência de vida familiar, né? Onde, como diz o nosso querido Dr. Jorge Rodrigues, o amor da Aline te constrangeu a ponto de te refazer, né? De te fazer pensar na família num sentido completamente diferente ali para você, daquele momento que você estava vivendo. E daí surge uma missão. Tanto uma missão pessoal quanto uma missão espiritual, né? Exato. Porque aí você começa a servir a Deus também dentro da sua profissão. Eu brinco que se o meu trabalho não me santificar, eu tô perdido, porque eu passo horas e horas, tanto na enfermagem como na terapia, atendendo, são horas longas, a gente precisa fazer do trabalho essa santificação, Exatamente. né? Então, por isso que quanto mais a gente atende, quanto mais a gente faz, trabalha, mais isso eleva a nossa própria família, né? E é interessante, assim, né? Eu sempre, né, gosto de falar muito sobre família, porque eu também tive uma experiência familiar dentro lá da casa dos meus pais e trazendo isso depois para a minha própria casa, desse sentido universal de família e também um sentido exclusivo, né? Cada um traz ali o seu sentido de família. Mas muito mais para você que viveu essa experiência e fez dessa experiência um chamado. Qual o sentido de família para você, então? Esse assunto de família, ele está em alta e, ao mesmo tempo, a gente precisa falar muito mais, porque a gente percebe, né, Jordana, um ataque, isso não vem de agora, isso já vem de anos, é um ataque às famílias. Sim. E por isso que nós precisamos cada dia mais lutar por elas. Sim. Né? O que eu percebo é que as pessoas desistem fácil. No primeiro problema, ou seja, na primeira discussão, na primeira dificuldade que tem, a tendência dessa geração nossa é de desistir. É por isso que eu falo que minha esposa foi fundamental na minha vida, porque ela acreditou que família não eu vou lá no altar, ou seja, prometo fidelidade até o último dia da minha vida, para aquele tanto de gente que vai na igreja, e depois, por uma simples discussão, às vezes, por uma simples atitude imatura, a gente acaba desfazendo aquilo que a gente prometeu diante de muita gente. Sim. Ou seja, a gente não está sendo fiel àquilo que a gente prometeu. Né? Então, a família, ela precisa, Jordana, mais do que nunca, de ser fortalecida. E quem vai fortalecer as famílias? Se não nós que somos família. Nós precisamos mostrar ao mundo, ou seja, mais do que com palavras, com nossas atitudes, que a família é o lugar de gerar vidas, é o lugar de gerar alma. Se a gente pegar o catecismo da igreja, o que é família? Família é a união de um homem e de uma mulher para gerar vida. Sim.
às vezes o casal não pode gerar o filho biológico, mas aquele casal, né, que casou, contraiu matrimônio, se ele não gerar a vida biológica, ele vai gerar Sim. vidas espirituais. Sim. Porque para isso o matrimônio existe, para isso existe a união dos casais. É essa a força que o sacramento do matrimônio traz para a vida de um casal, né? Exatamente. Essa oportunidade, essa possibilidade. Por que está tudo muito perdido nas famílias? Porque a gente perde a essência. Qual que é a essência? Gerar vida. E esse gerar vida é gerar almas para Deus. Sim. Então, quando a gente perde o sentido, eu vou criar um filho. Mas espera aí, eu vou criar só um. Porque um já tá bom demais, estou contribuindo com a sociedade. Mas a gente esquece que para que a gente foi chamado. Quem disse que a vida é fácil? Ninguém disse. Quem disse que fazer um casamento é uma coisa muito fácil de viver? Não, não é fácil. Mas, no entanto, eu preciso ser pelo menos honroso com aquilo que eu prometi. Porque o que a gente está percebendo, Jordana, são matrimônios, casamentos sendo desfeitos por uma imaturidade tremenda. Eu vejo isso muito também, Rodrigo, pela perspectiva que a gente está vivendo atualmente, né? Por exemplo, a gente tem tudo muito rápido, muito pronto. A gente hoje não precisa de lutar por muitas coisas. Tudo vem de forma muito facilitada, né? Você tem uma resposta imediata para tudo. E existe um apelo ali para que você seja sempre feliz, né? E que viva sempre num estado de muita euforia, de muita alegria. E a vida rotineira familiar nem sempre te proporciona isso, né? Às vezes você é confrontado dentro do seu ambiente familiar com situações que você nem está preparado. Eu tenho quase 30 anos de casado. Meus filhos hoje, uma tem 28, outra tem 25, uma tem 13. Então, teve coisas dentro da minha vida familiar, teve momentos que eu não estava preparado para viver aquilo ali, nem espiritualmente, nem psicologicamente. Então, você é confrontado com a sua incapacidade. Exato. Né? E essa questão de estar preparado, não é que alguns casais procuram, falam assim, mas eu não vou casar agora porque eu não estou preparado. A gente nunca vai estar preparado. Né? Claro que você tem que ter o mínimo de consciência possível, mas Sim. as coisas vão acontecendo, né, Jordana? E por isso que eu falo que a gente precisa voltar a ser forte. Essa questão da virtude da fortaleza é uma das coisas que mais hoje, que os casais mais precisam hoje. E é o que mais me preocupa diante dessa sociedade que está chegando fragilizada, como Sim. você disse. Hoje em dia é tudo muito... Tem que ser tudo muito rápido, tudo muito imediatista. Eu quero comer, eu aperto um botão, a comida chega. Eu quero falar com alguém. Né? Falar. Então, assim, tudo muito... E as pessoas vão perdendo o sentido do sacrifício, o sentido da... Eu falo, hoje as famílias são muito pequenas, né? E porque a gente é contra a família pequena, não é contra a família pequena, mas a família grande, quando você conversa com né, as pessoas mais antigas, essas famílias, em geral, são famílias muito unidas. São. Ali você vai aprendendo a se doar, aprendendo a dividir, você vai aprendendo a sacrificar pelo outro, porque você não tem fartura o tempo todo. Você tem 10, 12 filhos, 7, 6 filhos, tudo ali é muito dividido, e as pessoas aprendem nesse sacrifício. Sim. Então, hoje tem essa questão de controle de natalidade de forma muito superficial, que as pessoas às vezes não entendem esse processo todo, mas existe sim uma artimanha, podemos dizer assim, para que as famílias sejam famílias pequenas. Por quê? Porque é muito mais fácil a gente controlar a sociedade com um número menor de pessoas. Então, Jordana, nas minhas terapias, né, a gente precisa conversar sobre isso também, né? Tem muitos casais hoje que são frustrados porque eles não estão cumprindo a missão deles enquanto esposo. A vida deles começa num mar de problemas, porque no fundo, eles estão perdidos porque não estão vivendo a essência do matrimônio. Porque quando um casal ele se ama tanto que ele tem que expandir aquilo. Sim. Né? Então por isso vem os filhos. Né? Vem os filhos, aí o seu amor
seu com seu esposo, ele vai gerando outras vidas, vai gerando outras almas. E é tão bonito você ver assim, né? Nos seus filhos, um pouco de cada um. Se você me perguntar lá em casa, eu posso te falar, olha, fulano se parece comigo fisicamente, mas é Leandro escrito ali, assim, né? O jeito de ser. Ou então, nossa, como que esse aqui, né? Eles falam muito que Leandrinho é a cara do pai dele. Aí eu falo assim, não, eu posso provar Pode ser a cara, mas... Exatamente. Aí, então, eu vejo que, igual, Raíssa é a cara do pai dela, né? Mas ela tem um jeito muito próprio de ser. Giovana já é a minha cara, mas ela é o pai dela. Leandrinho já é muito parecido com o Leandro e é o meu jeito de ser. Então, eu falo que ele sou eu vestido de homem ali. Então, é muito interessante, é muito bonito e é muito profundo o sentido disso. Você olhar para os seus filhos e ver um pouco de vocês dois ali. É fantástico isso, né? É maravilhoso. E, assim, os meus ainda não têm... Né, o mais velho está com 12, o outro 8, o outro de 9 meses. Mas como que é perceptível a formação deles, ela passa, ou seja, perpassa por nós. Você vai vendo os traços, assim, você vai vendo o jeito de lidar com outro colega, você vai vendo o jeito de lidar com o avô. Peraí, tem algo de mim ali. Tem. Isso que é maravilhoso. Então, por isso, essa responsabilidade que nós temos de gerar vidas, ou seja, gerar almas, para que esses nossos filhos, essa nova geração possa, Jordana, trazer essa esperança que nós precisamos. Exatamente. Né? Porque para isso também nós viemos. Claro, missão primeira nossa é gerar vidas santas, sim, mas também a santidade, ela perpassa pela sociedade. Sim, por essa consciência social. A gente precisa psicólogos santos, a gente precisa enfermeiros santos, a gente precisa terapeutas santos, a gente precisa os filhos santos. Quando a gente fala santo, parece uma coisa tão distante, mas a santidade é algo do dia a dia. É a gente sentar com os filhos e ensinar virtudes. Algo que a gente precisa almejar. E hoje em dia não se almeja mais. Exatamente, isso, né? Então, assim, a gente se sacrifica às vezes tanto por tantas coisas, por isso que eu falo, os casais às vezes se perdem, querem tanta coisa, dar tanta coisa para os filhos, Jordana, que não dá a essência. Exatamente. Que não dá o quê? O que uma criança precisa? Claro, do alimento, da fortaleza do corpo ali, mas precisa fortalecer a alma. Como a gente fortalece a alma de uma pessoa, a personalidade de uma pessoa, se não gerando virtudes, né? Isso suscitando compra, virtudes. Né? Não se compra no supermercado, na loja ali do lado, né? Então, assim, as crianças hoje estão, nossa senhora, estão tudo em depressão, ansiedade, mas onde que eles estão vivendo? Como está o meio com que eles estão vivenciando tudo isso? Sim. Então, por que eu luto insistentemente e desejo atender cada dia mais casais? Porque é ali, o alicerce está ali. E porque um dos grandes problemas, aí nós podemos entrar em alguns detalhes, de casais, Jordana, que acham que a prioridade da vida deles é os filhos. No fundo, a prioridade da vida dele é um com o outro. Sim. Porque se os filhos encontrarem o amor do pai e da mãe, ou seja, do esposo e da esposa, só isso, eles já vão ser, assim, grandes pessoas. Isso alimenta a alma. Isso fortalece. Sim. Muitas crianças. É um alimento sólido. Jordana, muitas crianças de casais que eu atendo, que estão com ansiedade, é impressionante isso. Quando tem uma desestrutura. Sim. Na relação. A situação está complicada, está tendo conflito, está tendo, de repente, uma separação ali. Aquela criança é afetada. Então, o que uma criança precisa? Do amor entre os dois. Então, o casal, ele não pode somente olhar para os filhos. Pode olhar, mas primeiro ele tem que olhar para a esposa. Porque é a partir daí que vai ser formado alguma coisa nessa casa. Exatamente. Né? Não adianta a gente querer atropelar as coisas. Existe uma hierarquia para as coisas. Sim. Então, primeiro o casal, primeiro Deus, depois o casal, depois os filhos, depois o trabalho. Isso tem que ser muito bem claro, né? É igual a fundação, a construção de uma casa. Primeiro o alicerce, depois as paredes, depois o telhado. Porque se não for assim, a coisa não vai. Deixa eu dar só uma pausa, né? E agradecer aqui mais uma vez os nossos patrocinadores. Coisas da Cidinha, que traz salgados deliciosos aqui pra gente. Matoso Turismo
e o Com Mineração e o Zimetal, né? Muito obrigada. Esse podcast ele acontece porque vocês acreditaram nessa possibilidade de evangelização, né? E você que nos assiste, se você quiser de alguma forma contribuir, né, com esse podcast, que você entre em contato conosco, que vai ser uma alegria poder transmitir a sua marca aqui junto com a gente. Então vamos voltar, né? Você entrou aí num tema muito importante e que casa um pouco, de certa forma, com essa próxima pergunta. A gente vê cada dia mais, né? Eu vejo assim, que isso vem sendo implantado na nossa sociedade desde de muito tempo, assim, de maneira muito devagar, muito escondida, mas muito persistente. A questão dessa desconstrução, ou seja, existe uma perseguição, né, ao modelo de família tradicional, e isso traz prejuízos para as pessoas, para os indivíduos, né? Quais são os maiores prejuízos que você encontra assim dentro do seu setting nesse processo de desconstrução da família? Como a gente abordava aqui, né, antes do intervalo, é algo muito sutil que vai acontecendo, né, Jordana? Numa fala de que por exemplo, essa questão mesmo do aborto, né, é uma questão que, no fundo, o que está por trás do aborto não é a valorização da mulher, ou a independência da mulher, ou o empoderamento da mulher. Como a gente falava aqui antes, uma grande chave do aborto, lá atrás, né, quando tudo se começou, que em 57 ainda, eu acho que quase todos os países não tinham aborto legalizado. É a questão mesmo do controle da natalidade. Sim. Foi aí que surgiu tudo isso, né? Então, assim, são pequenas coisas que vão afetando as famílias, né? Assim, então não vamos ter muitos filhos não, porque o mundo está crescendo muito, vai faltar água, vai faltar luz, vai faltar energia, vai faltar... Aí as pessoas vão se contaminando por tudo isso, né? De forma... sem buscar um conhecimento claro das coisas. Então, as famílias, Jordana, elas com certeza sempre em toda a história da igreja vão ser sempre mais atacadas. A família, como a gente disse aqui antes, é onde a gente gera vida e alma. Então, onde que a gente gera vida e alma é onde que a gente gera santidade para a igreja. Então, é o lugar que vai ser mais atacado. Então, nós precisamos sempre lutar pela família tradicional, porque é isso que Deus constituiu para a sociedade, né? São coisas meio que animalescas, algumas atitudes, né, de certos movimentos da igreja, né, contra a igreja, né, porque acabam eles mesmos se contradizendo entre eles, né? Jamais a igreja vai deixar de amar uma pessoa que opta... Hoje em dia tem pessoas que querem ter relações com animais. Sim. Tem pessoas que querem ter relações com pessoas que morreram. Isso a gente fala aqui, não, existe. Existe. Né? Então, assim, a gente precisa, mais do que nunca, ocupar os espaços, sabe, Jordana? Mas assim, nossa, mas o mundo está meio desesperançoso, como é que a gente vai fazer? Nós precisamos de pessoas em lugares estratégicos. Por exemplo, diretores de escola. Falta diretores de escolas com essa visão de família, de formação humana, de virtudes. Hoje nas escolas, nenhuma escola não ensina isso, não. Nenhuma escola hoje, né, assim, fora algumas escolas hoje que estão surgindo, não ensina. É somente mesmo o que o governo quer ensinar. O que o governo quer ensinar? Com certeza, de forma muito sutil. Nunca vai falar assim, a família não presta. Eles nunca vão falar isso, mas de forma sutil vão denegrindo a família, né? Então, Jordana, nós precisamos... eu acho que um dos papéis fundamentais para a gente possa guardar a família tradicional, primeiro, é ocupar esses espaços. Quais espaços? Na política, a gente precisa de ter pessoas que cuidam
e protejam as famílias e defendam as famílias. Nós precisamos de diretores de escola, nós precisamos de pais fortes, fortalecidos. Nós precisamos gerar, né, esposo e esposa, essa geração forte, ou seja, casais fortes. Então, se a gente começar a ocupar esses espaços, aí é um ponto de esperança. Aí já está assim, uma luz no fim do túnel. Eu acho que é a partir daí que nós vamos começar a, de repente, deslumbrar algo diferente, algo novo. Né? Então... porque se a família é a estrutura, o alicerce, né, do indivíduo, né, e da sociedade, destruindo a família, você destrói o indivíduo e destrói a sociedade. Exatamente. Aí vai se perdendo tudo e a gente volta para a situação de caos. Eu falo que assim, às vezes você vê uma família estruturada, a pessoa fala assim, não, mas aquela lá foi pra droga, aquele lá foi... Jordana, isso eu tenho certeza absoluta. Se a semente ali foi lançada, um dia essa semente vai ser germinada. Independente de onde esse filho estiver. A gente tem histórias aí, bíblicas, né? Ao filho pródigo, por exemplo. A semente estava lançada ali. Numa tomada de consciência, ele estava lá comendo comida de porcos. Ele tomou a consciência, peraí, lá em casa, se eu voltar, eu vou ter vida novamente. Então eu acredito muito. Mas algumas pessoas que estavam na igreja, dedicando, não sei o quê, e os filhos se perderam. Tá, eles podem até ter se perdido, mas a fé sempre vai trazer esse filho de volta. Então nós não podemos nunca perder a esperança. E se a gente aprofundar um pouquinho mais, Rodrigo, a gente vai perceber que quando a gente fala de família, a gente não fala só desse plano físico aqui, Exatamente. Não. Né? Então, por mais que você veja o filho de alguém se perdendo em algum lugar, você entende que a missão ela continua mesmo que o filho esteja nesse lugar. A gente constrói cidadãos, a gente constrói almas para a eternidade. E a nossa missão, ela não se limita a esse plano e ela não finaliza aqui. A gente tem uma missão que vai com a gente para o céu, né? É isso, né? Assim, o fundo, o segredo da vida, né? É esse, né, Jordana? Então, assim, nós não podemos cansar de lutar pela família, porque é aí que é a fonte de vida, é aí que eles vão aprender a realmente viver. Sim. Como pessoas, como seres humanos, como pessoas que olham para o mundo, olham para essa realidade e falam, não, eu quero viver esta realidade e transformar aquilo que eu consigo dentro daquilo que está ao meu alcance. Né? Nós precisamos... Sim. E uma sociedade que se limita, né, a isso que é físico, que é matéria, é uma sociedade muito rasa, né, e que às vezes leva isso quando se casa, leva isso para o ambiente familiar. Então criam famílias também muito rasas. Essa questão a gente precisa aprofundar. O que a gente vê mesmo, a questão de filhos. As pessoas muito materialistas, né, Jordana? Assim, não, qual educação que eu vou dar para meu filho? Você imagina se você planejar um filho somente pensando naquilo que é financeiro. É muito frustrante. Com certeza. Peraí, meu filho vai custar R$1.000 de escola, mais não sei quanto plano de saúde. Não existe isso. Não. Como que você vai formar uma família pensando só naquilo que é financeiro, ou seja, naquilo que você falou, naquilo que é matéria? Sim. Então nós estamos aqui nesse mundo, claro, palpável, tem essa mesa, esse microfone, isso é matéria, mas existe algo que é muito mais além do que isso aqui, né? Que é o mundo espiritual, que ele é tão real quanto essa mesa. Quanto essa mesa. Só que aí as pessoas acham que, como a gente diz, filho é só algo material, ou seja, só biológico. E não é muito mais do que isso, né? São almas que a gente não toca ali, mas elas existem. E aí eu queria te perguntar uma coisa que para matar até, não somente uma curiosidade minha, que eu acho que tem muito a ver com o que a gente está conversando aqui, mas até para você pensar de que forma isso contribuiu até para você chegar hoje dentro das suas escolhas, né? É porque você teve essa experiência da vida religiosa na Toca de Assis, onde vocês eram levados a cuidar de pessoas que não são vistas pela sociedade, né? São tão excluídas que, na maioria das vezes, elas não são observadas, não são olhadas, não são cuidadas, estão extremamente à margem. E dentro do ambiente hospitalar, enquanto enfermeiro, você também cuida muito dessas pessoas que estão
mais fragilizadas, mais à margem. Como que a família ela interfere nesses indivíduos? Por exemplo, existia uma diferença quando aquele irmão de rua ele tinha uma família que estava disposta a acolher, a cuidar, aquela pessoa que está ali no hospital que tem uma família, que está ali ajudando. Você consegue perceber a diferença que a família ela traz no sentido de trazer um impacto para a vida daquela pessoa? Com certeza, né, Jordana? Às vezes alguns, né, não tinham, assim, nunca mais falaram com seus familiares, né? Então, quem eles tinham como referência de família eram nós mesmos, né? Então, vocês passavam a exercer esse papel, né? E como que aquilo impacta na vida de uma pessoa que está ali à margem da sociedade. Eles se sentem extremamente, assim, é um apego, por exemplo, eu vou usar o termo apego, mas é muito mais profundo que isso. Eles ficam como que uma criança mesmo ali o tempo todo atrás de você. Sim. Porque o ser humano, ele não vive sozinho. Né? Nós somos seres políticos, ou seja, nós somos seres que a gente precisa do contato. A gente precisa do tete a tete, do toque, a gente precisa do olhar. Então, pacientes também que estão ali hospitalizados, que você percebe que ele está sozinho, a recuperação dele é diferente. Quando chega um profissional que faz o papel de pai, ou faz o papel de irmão, de um irmão mais velho ali, isso assim, claro que a medicina vai falar, não, é porque nós demos um remédio ali, ele recuperou, claro que vai falar isso. Mas muitas vezes a gente percebe essa melhora a partir, Jordana, às vezes nem é o familiar, porque ele não tem mais, mas aquele profissional que chega ali, que dá uma atenção. Você vê a pessoa florescer ali na sua frente, né? É vida mesmo, ela muda vida. Muda de figura. Porque algumas situações, elas são, não falo só espiritual, mas falta para eles esse olhar de esperança, de que uma pessoa me amou. Uhum. E nós não conseguimos viver na sociedade sem o amor, Jordana. Sim. Então o amor é que move as pessoas. Então se aquela pessoa está ali na sarjeta, está ali no leito abandonado, chega alguém que ama aquela pessoa ali, tudo pode ser transformado. O amor, ele transforma. Com certeza. Né? Como a gente disse aqui antes, o amor constrange. Quando ele constrange, ele faz nova todas as coisas. Sim. Então o que nós precisamos é isso, né? É olhar para o ser humano que está ali na sarjeta, né, na rua caído, ou se está ali no leito do hospital, ou se é aquele que está no seu consultório ali, e olhar para aquela vida e falar assim, eu estou aqui, né? Oferecer. Muitas vezes a gente empresta esse papel de família. E por isso que o certo terapêutico é interessante, porque se não há amor do terapeuta para com o paciente, não tem recuperação. Sim. Tem que ter um amor. E não é um amor qualquer, é um amor sincero, verdadeiro. Isso que faz a transformação das pessoas. E aí, você falando isso, eu lembrei, assim, eu fui analisando aqui os meus atendimentos e eu percebo que muitas pessoas, elas chegam no setting terapêutico simplesmente para serem ouvidas. Sim. Elas precisam de alguém que as escute, porque não encontra isso mais dentro de casa, né? E aí, voltando para os casais, que na maioria das vezes eu lido muito com isso dentro do setting terapêutico, mas eu queria saber de você que lida extremamente, só literalmente com casais, quais são os maiores problemas que os casais enfrentam dentro do ambiente familiar? Uma das coisas, Jordana, que assim, eu falo assim, que causa muita separação, por exemplo, né? Podemos fazer uma coisa mais trágica, assim, de separações. A grande parte, se você for lá no fundo, pesquisar por que aquela pessoa está separando, é o egoísmo. Sim. Por quê? O casal, ele nunca pode esquecer isso. Quando ele casa, ele não é mais ele quem tem que viver. Eu brinco muito nas palestras que você veio aqui para casar, para ser feliz, você está casando errado. Porque você não casa para ser feliz. Você casa para fazer o outro feliz. Se a pessoa já casar com essa consciência, muita coisa já está andada. Por quê? Um dos problemas do egoísmo é isso. A pessoa casa, aí fala assim, hoje eu vou jogar o meu futebol. Aí a esposa fala assim, eu vou na minha academia. Aí, Jordana, começa essa questão, peraí. Eu vou fazer o meu, você vai fazer o seu.
E aí começam os conflitos geracionais ali. Então tudo, eu vou falar assim, quase que tudo perpassa pelo egoísmo. A pessoa não pode casar querendo fazer mais as suas vontades. Porque se você vai fazer as suas vontades, assim, muito provavelmente vai ter conflitos aí. Você é casado há 30 anos, eu sou casado há 13 anos. Quando você percebe que está tendo um rusgozinho no casamento, pode perceber assim, peraí, eu acho que eu estou querendo fazer muito a minha vontade. Quando você vai lá e faz a vontade do Leandro, por exemplo, assim, o que o Leandro gosta? Eu vou fazer isso para ele. Você começa a perceber que as coisas mudam no relacionamento. Então, o que falta? Egoísmo, o que gera? Egoísmo e, às vezes, a imaturidade. São esses dois problemas que tem muito dentro do consultório. Né? Então, nós precisamos, às vezes, mostrar para a pessoa, falar, calma, peraí, como é que você está se relacionando? Me fala aqui, como é que é seu dia a dia? A pessoa começa, porque eu faço isso, mas que horas que faz o nós? Que horas que você está voltado para o outro? Que horas que você está falando assim, eu estou fazendo aquela pessoa que eu prometi lá no altar feliz. Que horas que eu estou fazendo isso? Aí você vai perceber, a pessoa percebe, mas realmente não estou me dedicando ao meu casamento. Ou seja, não estou dedicando ao esposo. Então, muitos problemas de relacionamento entre os casais perpassam aí pelo egoísmo. Né? Então, a gente precisa trabalhar essa questão. E quando a gente pensa que o matrimônio ele é um sacramento de serviço, né? Exato. E a gente tem que estar servindo. Jordana, isso é na vida. Tudo passa pelo servir. Quando a gente serve o outro, a gente é mais feliz. Mais feliz. Né? Em Atos dos Apóstolos, né? A maior alegria em dar do que receber. Quanto mais você dá, quanto mais você se entrega, mais você vai ser feliz. Isso é no ambiente de trabalho, isso é em casa, isso é em todo momento na vida da gente. Então, quando a gente tem essa maturidade de que é servindo que eu sou feliz, a gente pode olhar para o próprio Cristo, nosso Senhor. O que ele fez? Serviu a vida inteira. Né? O tempo todo servindo, o tempo todo. Chegou tanto que no final, antes dele morrer, ele foi lá e lavou os pés dos seus discípulos para mostrar para todo mundo. Não é para eles, assim, olha, aquele que serve é o maior. Então, exatamente. Quando a gente descobre, ou seja, toma consciência que a vida ela é esse serviço, essa doação, o egoísmo vai embora, a imaturidade vai embora. Não é tão difícil viver, né, Jordana? Não é tão difícil viver. E outra coisa também que eu percebo, né, dentro dos atendimentos, é que muitas vezes o casal ele vai se perdendo ali dentro da vida familiar. Por exemplo, quando chegam os filhos, eles meio que se perdem, né? Porque passa de uma etapa para outra. Quando os filhos saem, esse casal não consegue se encontrar ali dentro do ambiente familiar. E é justamente por isso, porque normalmente eles, vivendo só para si, eles não têm muito tempo juntos, tempo para o outro, né? E é importante manter essa relação, assim. É importante um ter sempre tempo para o outro. Eu falo que você precisa conquistar para os homens, né? Conquistar aquela mulher que você casou todos os dias. Parece isso romantismo, mas não é. Tem um sentido nisso aí, né? Tem, porque se você consegue conquistar aquela mulher todos os dias, você vai ser o homem mais feliz do mundo. Porque foi para isso que você casou. Então nós precisamos, Jordana, igual eu falei, a vida é simples, só que a gente complica ela. Então, se eu vivo a minha vida em prol do meu casamento, assim, em prol da minha família, com certeza eu vou ser um profissional melhor, eu vou ser uma pessoa lá fora melhor. Então, o que nós precisamos? Fazer a pessoa com que ela tome essa consciência. Peraí, qual que é a minha missão aqui dentro? O que eu tenho que fazer? Só que as pessoas, elas hoje, infelizmente, casam sem essa maturidade. Né? Então vai se desfazendo muito fácil as coisas. Né? Então por isso que os consultórios hoje estão cheios, é por isso que as pessoas hoje estão buscando ajuda, porque de fato o matrimônio, ou seja, o casamento, ele está fragilizado porque as pessoas estão fragilizadas. Né? Então, assim, um processo de imaturidade muito grande. Já chegam na relação ali fragilizados e isso gera uma imaturidade. E assim, Jordana, eu falo que são coisas simples, sabe? Por exemplo, a mulher se arrumar para o esposo.
Tem mulheres que ficam de pijama o dia inteiro na casa. Aí fala assim, não, meu esposo não me procura mais. Mas como é que você se veste? Aí ela vai falar pra você, eu fico assim em casa e tal, descabelada, unha desfeita. Ou seja, cadê aquela conquista? O cuidado de si é uma forma de cuidar do casamento. Né? Exatamente. Então, assim, são coisas triviais que a gente está falando aqui, mas que transforma a vida no casamento. Ah, meu esposo não me procura mais. A pessoa não se cuida, ou seja, não cuida do corpo, porque o que atraiu aquele casal? Alguma coisa física atraiu. Sim. Né? Aí aquela coisa que a pessoa vai vivendo de qualquer jeito dentro do seu casamento. Aí não pode. Então a gente precisa alertar essa pessoa, começa a se vestir melhor. Começa a se cuidar mais. Aí essa pessoa volta no consultório e fala, deu certo. É impressionante. Por quê? Teve resultado, né? Porque são coisas básicas do dia a dia, Jordana, que a gente vai percebendo que não. E são pequenas coisas que a gente consegue investir. Eu falo que melhorar um relacionamento muito. É investir. E nem sempre esse investimento ele vem de uma forma financeira. Exatamente. Você pode investir em si. Outra coisa também que eu percebo que atrapalha muito, Rodrigo, dentro do ambiente familiar, né, os casais, são a interferência de outras pessoas. E hoje, devido ao excesso de trabalho, de funções que um casal exerce, às vezes, né, normalmente precisa trabalhar fora os dois, a vida está muito difícil, a gente entende isso. Aí, né, a pessoa vai para academia, vai para a igreja, tem um acúmulo de funções ali e acaba que a gente precisa da ajuda de outras pessoas. É muito comum a gente ver as avós hoje em dia tomando conta dos netos para os filhos poderem trabalhar. Uhum. E de que forma que você acha que isso pode interferir negativamente nesse indivíduo? Eu sou extremamente a favor, né, dessa rede de apoio, podemos dizer assim. Quem dera, né, se todas as famílias tivessem aí pessoas que falam a sua mesma linguagem. Porque às vezes você tem um pai, às vezes você tem um sogro, uma sogra, que infelizmente eles não corroboram com aquilo que você pensa quanto à educação de filhos. Aí fica muito difícil você deixar o seu filho na casa do seu sogro, da sua sogra, do seu pai, da sua mãe, se eles não vão dar continuidade naquele cuidado. Ou seja, eles não vão ser você ali dentro da sua casa. Né? Agora, tudo parte de um diálogo, né? Muito franco, muito sincero. Quando você tem essa rede de apoio, que você pode contar, seja de uma tia, seja de um tio, seja de um avô, de uma avó, de um sogro, de uma sogra, ou até mesmo de uma pessoa que você vai contratar, essa pessoa, ela precisa, no mínimo, falar a sua mesma linguagem. Ou seja, ela tem que ter os seus mesmos pensamentos, para que essa formação do seu filho, ela não se desfaça, né? Ou seja, aquela pessoa não pode desconstruir o que os pais construíram. Exatamente. Agora, não é umas horinhas que você vai deixar seu filho ali que isso vai fazer com que seu filho seja, né, se perverta, porque sua avó falou aquilo. A formação maior, o filho sempre vai escutar mais os pais, desde que ele seja testemunho para eles, ou seja, desde que ele mostre aquilo que ele fala. Desde que ele seja exemplo, né? Senão, né, qualquer vento, ou seja, qualquer fala, eles vão começar a falar assim, opa, vou escutar mais o meu avô ali, vou escutar mais o meu professor ali, porque quando o pai e uma mãe não têm uma personalidade forte, ou seja, não é bem formados, acabam que as crianças ou os adolescentes, eles vão escutando qualquer um. Então, é um desafio hoje para os casais, Sim. né? E tem essa questão de trabalho, né? Porque as mulheres hoje, elas, né, querem esse empoderamento aí, mas no fundo, elas falam assim, eu sou submissa ao meu marido. Não, mas é submissa ao chefe, né? O chefe vai lá quase que ajoelha aos pés dele. Então, assim, são coisas que nós precisamos... Peraí, sobre isso, será que realmente eu ficar algumas horas em casa trabalhando vai ser mais benéfico, né, para meu filho? Porque qual que é a missão maior de uma mulher ou de uma mãe? É gerar o filho, ou seja, quando eu falo gerar, não só gerar no ventre, mas gerar a educação, gerar, né, a vida para aquela criança. Então a gente precisa pensar um pouco, Jordana. Eu falo por experiência própria da nossa vida. Há um tempo atrás, a minha esposa trabalhava. E nós ficávamos batendo cabeça, como a gente está aqui conversando. Vamos contratar alguém, contratar.
Não dava certo. Vamos deixar com fulano. Não dava certo. Quando a gente tomou consciência, opa, peraí, nós vamos agora fazer o seguinte, vamos calcular aqui, quanto que a gente, você trabalhar, você ganha tanto. A gente percebeu, primeiro, que financeiramente não estava compensando. Não era viável, né? E outra coisa, o que as crianças vão ganhar com aquilo? E, Jordana, você tem que ver a mudança que teve na vida das crianças e na alegria da minha esposa depois. Sim. Né? Então, assim, são decisões que a gente tem que tomar, mas que são essenciais para a vida da família ali. Uhum. Eu não estou falando que toda mulher não tem que trabalhar, não estou dizendo isso. Até porque cada realidade é uma, né? Cada realidade é uma, mas às vezes falta essas reflexões. Sim. Será que o que eu estou fazendo está sendo melhor? Falta né? sentar, conversar e colocar na ponta do lápis para ver se está saindo melhor ou não, né? Exatamente. E de repente as consequências também de uma ausência materna traz gasto com psicólogo, gasto com fonoaudiólogo, Fica com mais tantas caro. coisas que fica até mais caro, né? Então, Rodrigo, a gente está mais ou menos chegando no final, mas eu queria muito que você falasse assim, hoje, né, para quem está nos assistindo e que já perdeu a esperança de ter uma família feliz, uma família estruturada, um relacionamento feliz, o que você poderia falar, né? De que forma a terapia ela pode contribuir para ajudar essas pessoas? O que eu queria deixar assim de esperança para essas famílias, para esta pessoa, é que o amor, ele pode transformar tudo. Muitos casais, né, nos procuram para dizer que já tentei de tudo. Fala assim, não dá certo, não dá, já fiz de tudo. Mas esse fazer de tudo, ele às vezes é relativo quando você ainda não entregou de fato a sua vida. Então, assim, não poupe sua vida para transformar o seu lar no lar de amor, de alegria. Sacrifique para que seu esposo volte para casa. Se sacrifique para que sua esposa volte para casa. Mesmo que ele já tenha até saído de casa. Mas o amor, ele constrange, e o amor, ele transforma. Tudo pelo amor é possível. Então, não desista. Não desista da sua casa, não desista dos seus filhos, não desista do seu esposo, porque é aí que está a sua santidade, é aí que está a sua verdadeira alegria. Volte para casa, reconstrua sua casa, sua vida. E claro, se precisar de ajuda, nós estaremos aqui para que você volte a viver, volte a respirar com alegria. E aí, só para ficar bem claro, assim, para quem está assistindo, né? Todo problema tem solução, ou seja, aquele casal que chega, igual você falou aí, né? Às vezes o marido não está mais em casa, ou a esposa já saiu de casa. Quando a pessoa, né, o casal assume essa missão, todo problema ele consegue ser solucionado? Olha, Jordana, dentro ali do setting terapêutico, quando se tem uma agressão física, aí nesse ponto tem que haver uma separação de corpos. Sim. Quando há a agressão física, tem que ter a separação de corpos por N problemas. Agora, se é somente uma traição, somente assim, claro que é uma dor muito grande, mas se é uma traição, se problema financeiro, algum problema financeiro, tem solução. É possível. É possível que esse casamento retome, né? E retome muito melhor do que ele era antes. Isso, claro, vai depender muito da sua disposição, né? Contar com a graça de Deus e procurar ajuda, né? Como uma terapia. Porque é muito comum chegar e falar assim, meu casamento já acabou, assim, eu não sinto mais nada pelo meu marido, a gente não tem tempo juntos mais, né? A gente não... Acabou a cumplicidade, acabou a intimidade. Para esse tem jeito. Para esse tem jeito. Esse tipo de problema tem jeito. Mesmo, igual eu falei, quando tem, ou seja, agressão física. A pessoa corre risco de vida mesmo. Isso aí tem que ter realmente a separação ali. Agora, se for para um outro, qualquer problema, qualquer um que seja, ainda há solução. Ainda tem esperança. Não desista. Igual eu disse, mesmo que seu esposo já fala assim, eu tô com outra mulher. Eu tô lá já com a fulana, que às vezes você sabe até o nome dela. Ainda seu casamento tem jeito. Vale a pena.
mesmo que esse casamento já tenha muitos anos aí de problemas, né? Eu acredito muito, Jordana. A sociedade vai falar assim, você tá louco, né? Não volta pra ele não, não volta pra ela não. Ah, não, já tentei de tudo. Ele não volta não, ele não volta, mas volta. A gente fala isso por experiência de consultório. É possível. São várias pessoas já, Jordana, graças a Deus, restauradas, porque, não por assim nada, mas pela graça de Deus, pela né? Graça de Deus. As pessoas voltam e é para isso que nós estamos aqui, né? Se Deus quiser, muitos casais, muitas famílias serão restauradas, né? Que bom. Rodrigo, oi? Sim, não, vou falar dos apoios. João tá me lembrando aqui dos apoios. Você vai deixar uma mensagem final, mas antes eu quero agradecer mais uma vez, né, os nossos patrocinadores. Coisas da Cidinha, que faz docinhos e salgados maravilhosos. A Matoso Turismo, promovendo viagens inesquecíveis. A Ilcom Mineração e a Uzi Metal. Meu muito obrigado. E vou fazer aqui um sorteio, né? Como a gente prometeu no último podcast da Nayana, de sortear essa agenda. Rodrigo vai tirar um nome aqui para todas as pessoas que colocaram nos comentários. Eu quero. A gente vai sortear aqui. Então, pode pegar um papelzinho aí. Lê pra gente aí. É o @KatiaSantos304. Olha. Aí, ó. De novo, porque ela já ganhou. Olha, rapaz, essa é sortuda. Pedi pra jogar na Mega aí. Então, aqui, ó, você ganhou, né, no sorteio essa agenda. Você pode procurar a Júnia aqui na comunidade e pegar seu prêmio aqui. Muito obrigado por você ter participado. Vamos lá. É o @KatiaSantos304. Isso. E quem quiser ganhar, né, vai ser o sorteio mais rápido, né? Na verdade, a pessoa que colocar aí, que assistiu o nosso podcast até o final e que colocar aí de primeiro, eu quero, vai ganhar esse Olha aí, pessoal, não perde a oportunidade. E eu queria agradecer imensamente à minha amiga Regina, e ao Carlos e à Luísa, né? A Flavinha também, mas hoje quem fica lá na loja é Luísa, Carlos e Regina, na livraria João Paulo II, que acredita, né, nesse podcast, nessa plataforma de evangelização e que contribuíram aqui com esse livro Café com Deus Pai. Então, a primeira pessoa, quando a gente colocar o podcast no ar, a primeira pessoa que colocar lá, eu quero, vai ser o ganhador desse livro. Primeiro, eu quero te agradecer infinitamente, né? Agradecer pelo fato de você se disponibilizar a estar aqui falando com a gente. Agradecer por você ter assumido essa missão que Deus te confiou de cuidar dos casais. Quero agradecer em nome de todos os casais que já passaram por você e que ainda vão passar. O João vai colocar seu @ ali para as pessoas poderem entrar em contato com você pelo Instagram, né? Quem quiser te procurar para poder saber do seu processo terapêutico para ajudar nessa estruturação de casais. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem final para quem nos assistiu. Bom, agradeço de coração, né, essa oportunidade de estar aqui. Foi maravilhoso esse pequeno momento de convívio aqui, de troca de experiência, de partilha. Aos meus queridos casais, você que está aí nesse momento pensando se tem jeito para a sua vida, se tem jeito para o seu casamento, se você, assim, lá no fundo quer de fato ser uma pessoa melhor, não desista, não desista. O amor, ele é possível, o amor, ele existe, o amor, ele é real. O amor é uma pessoa, é nosso Senhor Jesus Cristo. Não desista, tudo é possível para aquele que ama. Vamos, então, nessa certeza, buscar essa vida nova, buscar essa alegria que vem lá do fundo, lá da alma, que o Senhor quer de nós. Quer restaurar a nossa casa, restaurar a nossa família. Aqui fica o meu abraço, fique com Deus, que Deus abençoe. Amém. E eu queria me despedir, né, de vocês que nos assistiram. Queria pedir que você possa compartilhar com quem você percebe que precisa. Tem muitas pessoas que sabem, né, que conhecem alguém que às vezes você não está passando por esse problema na sua vida familiar, mas você conhece alguém que nesse momento está com o relacionamento fragilizado, a família comprometida. Então que você possa compartilhar, porque esse é o nosso objetivo, levar informação e conhecimento para aquelas pessoas que precisam. E queria também dizer que, para mim, né, a família é o meu maior tesouro.
e por ela eu luto até o fim, para que todo mundo possa chegar lá no céu junto comigo. Então não desista do amor, não desista de amar, né? Tem até uma música que diz exatamente isso, porque como o Rodrigo disse, o amor supera todas as coisas. Tudo é possível pela força do amor. Esse amor que é a pessoa de Jesus Cristo, mas esse amor que sai do coração de Cristo, que também perpassa pelo seu coração. Muito obrigada por você ter ficado conosco até agora e até o próximo podcast, se Deus quiser. Até lá.